Bom dia a todas e a todos. Em primeiro lugar, em nome da Secretaria da Educação, secretário José Clóvis Azevedo, eu quero dar boas-vindas para todos e todas vocês aqui presentes, que saíram dos seus lugares, cá estão, para mais uma etapa desse processo de formação que se estabeleceu a partir do ano de 2011, no contexto da reestruturação do ensino médio do Estado do Rio Grande do Sul. Nós temos hoje aqui uma etapa importante, que é discutir com dois palestrantes que vêm refletindo, formulando, pesquisando no tema da educação profissional integrada ao ensino médio. A educação profissional integrada ao ensino médio, ela é o nosso grande desafio. Todos nós sabemos que esta forma de oferta, nós até 2012 não tínhamos na nossa rede. Embora desde 2014, 2004, a partir de um decreto já no início do governo Lula, nós tivemos um decreto que revoga outro de 97, que era o 2208, aquele decreto que nós sabemos que restringe a forma de oferta, onde é possível apenas aquela formação que é absolutamente dissociada de uma educação, de uma formação mais integral dos sujeitos. Ou seja, ela acontece ou de forma paralela ou de forma subsequente. A paralela que eu estou me referindo é aquela concomitante que todas as nossas escolas ofertavam. Bom, a partir quando assumimos na gestão, na perspectiva de uma formação de uma educação profissional que tenha como centralidade a formação integral dos sujeitos, houve uma deliberação de que teríamos que implantar na nossa rede a educação profissional integrada, por entender que esta forma dá conta desta concepção da educação. Com isto, a nossa formação, a nossa educação profissional, ela caminha na perspectiva de romper com aquela dualidade que muito foi falado, acho que nas mesas de ontem, e também na abertura pelo nosso secretário, os demais palestrantes, em que enxerga os sujeitos e reproduz um modelo de sociedade a partir do seu processo de formação. Ou seja, aos pobres o conhecimento técnico, a educação tecnicista. Aqueles que já ocupam um lugar privilegiado na sociedade, uma formação que possibilita que ele siga ocupando aquele espaço que lhe permite reproduzir socialmente aquele papel onde ele, dentre uma dos espaços que ocupa, é o espaço de dirigente, aquele que conduz e dá qual é a linha de desenvolvimento, qual é a política, quais são as políticas públicas. Nós entendemos que todos os nossos alunos, o aluno da escola pública, ele tem o direito a uma formação integral. E, portanto, ele tem direito a buscar no mundo também um espaço em que ele será o dirigente, e não apenas aquele que vai operar técnicas. E, portanto, uma formação tecnicista, ela deixa de estar no nosso horizonte. E por isso a educação profissional integrada, que possibilita que nós façamos a integração do currículo, dos conhecimentos gerais, de todas as áreas do conhecimento, integrando aquele conhecimento técnico que também, evidentemente, ele não deve ser negligenciado, não é disso que estamos falando. Ele é fundamental para que tenhamos um técnico que consiga uma inserção de qualidade nos espaços produtivos. Mas ele tem que conhecer, entender e olhar para esse mundo de forma crítica, entendendo o que significa esta ocupação desse espaço produtivo. E o que significa, portanto, do ponto de vista de todas as dimensões que organizam a nossa sociedade, eu exercer uma determinada profissão. Bom, com isso eu contextualizo um pouco por onde nós andamos do ponto de vista das nossas buscas na qualificação do nosso processo pedagógico e temos feito, como vocês aqui, eu acho que a maioria é testemunha disso,
disso, muitas formações por esse estado, diríamos que não na medida do necessário, mas do possível. A gente vem trabalhando intensamente, inclusive professora Cássia, professor Pitang são os nossos palestrantes. Nós constituímos aqui no estado um GT, um grupo de trabalho, para repensar como vamos, de fato, aprimorar a nossa integração curricular. E este GT ele vem trabalhando a partir das práticas vigentes, onde nós trabalhamos a socialização de todas as práticas em todas as regiões do estado e, por fim, reuniões onde sistematizamos, apontando realmente os caminhos a partir das problematizações. A partir deste processo, teremos uma publicação onde formulamos como entendemos, por quais caminhos nós, de fato, teremos a integração curricular acontecendo nessa perspectiva da formação integral. Então, estamos nesse processo, temos várias pessoas aqui que compõem esse grupo de trabalho, e hoje é uma etapa fundamental para que a gente avance nesse trabalho. Bom, com isso, eu gostaria de fazer a composição da mesa, chamar para integrar aqui a nossa escola convidada, que é a escola Ildefonso Simões Lopes. É uma escola chamada e conhecida a Rural de Osório, né? É uma escola técnica que tem 2 cursos de educação profissional integrado. A educação, o técnico em agropecuária e o técnico em meio ambiente. Inclusive, a escola ela se situa num lugar privilegiado, né, do ponto de vista ambiental. Eles vão contar isso para nós. E onde a contextualização e onde essa interação com esta realidade é fundamental para que, de fato, a construção das aprendizagens que ocorrem nesses cursos ganhe significado, se compreenda o que de fato significa um técnico em meio ambiente, um agropecuária, numa sociedade do século XXI, né? A professora que falávamos ontem, onde nós precisamos técnicos que façam uma leitura desse mundo, que não é o mesmo mundo do século XX. E, portanto, os profissionais têm que estar dialogando com essa realidade. A rural tem muito isso de uma realidade de preservação ambiental necessária, onde ela está inserida na Mata Atlântica. Um belo lugar, inclusive, vale a pena visitá-la. Bom, eu convido então o professor Carlos Fontoura, vice-diretor da escola, a professora Joana, professora que vem atuando de uma forma... Como? É vice também, desculpa aí, olha só. Professora Joana, tudo bom, Carlos? Tanto a professora Joana como o professor Carlos e todo o corpo de docentes vem contribuindo muito conosco nesse debate. Então, nós convidamos, inclusive, a escola para que possa fazer essa apresentação e ilustrar um pouco por que caminhos eles estão seguindo. E, na continuidade da composição da mesa, eu convido a professora Cássia Kunz. O sobrenome ela vai dizer bem como é que a gente diz. Quinzer. A professora Cássia Quinzer, que quando nos encontramos hoje, eu comecei com ela a relembrar de quando nós nos conhecemos. Ela preferiu que eu não contasse a data, porque, digamos, aqueles pensamentos, o imaginário, como falava o nosso professor, vai longe. Então, mas faz algum tempo que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer quando discutimos qualificação profissional no Brasil, a partir do Fundo de Amparo do Trabalhador. Bom, quem lembra aí quando isso aconteceu, eu conto só um pedaço do segredo, né? Então, a professora Cássia é uma professora que ela vem formulando significativamente, ela contribuiu na Secretaria da Educação quando debatíamos e formulávamos a reestruturação do ensino médio. Em relação à politecnia, ela trabalhou intensamente conosco em relação ao currículo integrado
e contribuiu para que a gente desencadeasse o debate no estado do Rio Grande do Sul nessa perspectiva da reestruturação. Então, eu convido a professora Cássia, que nos acompanha aqui à mesa. Convido também o professor Sidney Pitan, que vem formulando também nesta área. Eu me impressionei com o currículo e com a diversidade dos espaços e dos temas que ele atua. Depois eu faço a leitura breve dos currículos e a gente conhecerá melhor o professor Pitan, que hoje é professor na nossa querida Unijuí, é isso, né? Professor Pitan é uma universidade que eu acho que muitos aqui de nós carregam no coração, né? Que vem desenvolvendo um belo trabalho aí pelo estado do Rio Grande do Sul e contribuindo nas políticas também, né? Bom, eu convido os professores, nós poderemos sentar, quem sabe, já, e já passo a palavra para o Carlos Fontoura, o chamado Carlão, né? Acho que todo mundo conhece pelo Carlão. Eu passo então imediatamente para a Joana, para dar início à nossa apresentação. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. É com grande prazer que eu estou aqui representando a nossa escola. Como a Yara falou, eu sou vice-diretora juntamente com o Carlos e também sou coordenadora dos cursos técnicos. A nossa escola, ela tem esse nome rural porque ela tem um histórico de ter surgido num espaço para inicialmente formar professores para atuarem na área rural. Mas desde então, a partir desse curso, ela foi desenvolvendo formação com um perfil voltado para a área agrícola e hoje nós temos formação técnica em agropecuária, técnico e meio ambiente e também ensino politécnico. Mas aqui eu vou focar minha fala em cima dos dois cursos técnicos e contar um pouco como se deu o desenvolvimento do currículo integrado, que é, na verdade, uma experiência nova, tendo em vista que nos últimos anos nós tínhamos a matrícula separada, como era a experiência de todos nós no Rio Grande do Sul. Bom, como eu disse anteriormente, nós temos dois cursos. Atualmente, dentro dessa modalidade de ensino integrado, nós temos 105 alunos. Nós iniciamos com essa forma integrada apenas no ano passado, porque em 2012, quando surgiu essa nova forma no estado, nós não tivemos procura, nós lançamos o edital, mas não tivemos alunos interessados. Então, só em 2013 é que nós tivemos realmente o início da formação do ensino médio integrado, a formação profissional integrada e ensino técnico. Bom, como é que se deu a organização curricular desses dois cursos técnicos? Nós entendemos que esses dois cursos, eles precisam contar com a formação geral, que são as disciplinas chamadas, então, não técnicas, as ditas do núcleo comum, juntamente com as disciplinas técnicas. E que essas, digamos assim, esses dois núcleos de disciplinas, elas precisam estar em consonância com o que está acontecendo no mundo aí fora. Então, a todo momento, a gente tem uma interação com o mundo do trabalho. E como é que se dá essa interação? Nós fazemos diagnósticos do mundo do trabalho do futuro técnico e meio ambiente, do mundo do trabalho do técnico em agropecuária e percebemos as necessidades regionais. Por exemplo, o nosso técnico em meio ambiente, ele é voltado para as questões de resíduos sólidos, sustentabilidade, manejo da Mata Atlântica, que são realidades bem nossas. Nós não estamos voltados para a indústria, por exemplo, porque não é uma característica nossa regional. Isso não quer dizer que
que o nosso técnico não tenha conhecimentos gerais a respeito disso, só que não é o nosso foco de pesquisa, não é o nosso foco, digamos assim, de maior desenvolvimento de projetos de atuação lá na formação do técnico em meio ambiente. Da mesma forma que o técnico em agropecuária, tendo em vista que é uma característica da nossa região, a agricultura familiar, então é dentro desse contexto que o nosso técnico em agropecuária vai ter a formação. É claro que o técnico em agropecuária, ele vai conhecer as grandes culturas, ele vai conhecer a parte de pecuária, digamos, macro, mas ele vai estar voltado, sim, para as questões regionais. E dentro desse contexto, a partir da interação dessa realidade local, com a contribuição das disciplinas, do núcleo geral e das disciplinas técnicas, é que nós construímos o perfil profissional. Muito bem. E como é que nós concebemos o trabalho dia a dia dentro da escola? Nós percebemos a necessidade de haver a interdisciplinariedade. E como a gente consegue fazer isso? Não é uma tarefa fácil. Depois eu vou contar passo a passo como é que a gente faz isso, bem metodologicamente, né? A todo momento, a gente busca nas disciplinas técnicas o contexto para que as disciplinas do núcleo comum consigam ter realmente problemas reais do mundo do trabalho para desenvolver propostas que tenham significado para os alunos. Por exemplo, no técnico em agropecuária, eles precisam conhecer o desenvolvimento das plantas para acompanhar um determinado cultivo. O professor de solos traz essa questão de como faz o preparo do solo, mas quem vai ajudar a entender o porquê que o solo recebe aquela composição, aquela organização, é o professor de biologia que traz as questões, as necessidades que a planta tem. O professor de matemática traz a questão lá que se trabalha em um acompanhamento do desenvolvimento da planta em funções de primeiro grau, acompanhando através de gráficos. O professor de geografia faz o desenvolvimento do desenho das atividades que vão ser feitas, a posição geográfica, todo o desenvolvimento do que tem que ser realizado através do mapeamento. Então, a todo momento, indiferente da proposta que está sendo trabalhada, mesmo que não seja exatamente só o conteúdo que o professor está desenvolvendo em sala de aula, ele estabelece links que tem a ver com a sua área de conhecimento para ajudar a esclarecer as propostas que estão sendo trabalhadas. Então, uma coisa muito importante que a gente traz para dentro da sala de aula é que o conhecimento ele não pode ser linear. Ele tem o conteúdo que está sendo trabalhado lá na sua disciplina, mas vai existir situações, problemas que precisam ser resolvidos, que ele vai ter que sair daquela linha reta do conteúdo e trazer conhecimentos que são da sua disciplina, mas que não está naquela ordem exata ali daquele momento, daquela situação. Só que para isso precisa de muito estudo, o professor precisa estar bastante seguro que, mesmo que ele saia daquela linha que ele estava vindo com o conteúdo e for dar um pulo um pouco mais à frente, ele não vai perder a situação, mas ele vai dar um ganho na qualidade do que ele está ensinando com o aluno. E mesmo porque isso ajuda a mostrar para o aluno que o conhecimento que ele está trabalhando ali não é um conhecimento fechado numa única disciplina, mas que ele depende de uma equipe de trabalho. E acima de qualquer coisa, lá dentro a gente consegue desenvolver com o aluno o valor de cooperação, de equipe de trabalho, como principal valor. Porque para nós o mais importante é mostrar que ninguém vai trabalhar sozinho, seja técnico em meio ambiente, seja técnico em agropecuária, ele vai precisar sempre trabalhar em equipe e buscar parcerias. Então, acho que, acima de qualquer coisa, dentro das humanas, a gente tem desenvolvido isso muito nas aulas de sociologia, de filosofia, história e geografia, a questão de saber trabalhar e se constituir enquanto sujeito histórico, que
ao longo da nossa construção, a gente não vai trabalhar separadamente e que a gente precisa estabelecer redes para conseguir completar e resolver os problemas reais. E com isso ele consegue entender o significado do que em determinado momento o professor de física está ensinando, o professor de matemática está ensinando, o professor de geografia está ensinando. Só que para conseguir fazer isso, gente, a gente não chegou numa fórmula mágica. Nós nos reunimos semanalmente, a todas as quartas-feiras, nós temos o momento que a gente chama de formação. Antes nós tínhamos mais tempo, esse ano a gente só tem um turno para fazer isso. No primeiro ano nós tínhamos um momento só para o técnico em agropecuária e outro momento só para o técnico em meio ambiente. Agora são todos os professores do núcleo comum e das disciplinas técnicas sentados na quarta-feira à tarde para estudar, para trabalhar junto, e depois eu vou mostrar como é que isso se dá. Mas além desse momento de trabalhar junto, nós contamos sempre com professores articuladores. Quem são esses professores articuladores? Temos dois tipos de professores articuladores. Professores da disciplina, do componente, seja lá como a gente for chamar, o seminário integrado, mas também um professor dentro do técnico em agropecuária, que é o professor Carlos, professor Carlão, que a gente chama dessa forma. Antigamente era eu, agora eu estou afastada da sala de aula por motivos particulares, e que foi assumido o meu espaço por uma outra professora. Por quê? A gente sente a necessidade de um professor da área técnica que enxerga o todo do mundo profissional, articular com tanto os professores da área técnica como os professores da área comum, situações onde precisa buscar todas as disciplinas para trabalhar junto, porque não é fácil para o professor do seminário integrado articular as coisas sozinho, gente. Não é receita mágica achar que um professor que vai trabalhar seminário integrado, porque o professor de seminário integrado ele precisa ter um perfil de pesquisa, de desenvolver um método de busca de informação, de articulação de informação. E nem sempre a gente tem esse profissional lá dentro que consiga fazer isso e que tenha conhecimento da área técnica junto. Então, o que a gente na escola fez? A gente tem o professor do seminário que entende da pesquisa propriamente dita, indiferente do assunto que vai ser desenvolvido, e tem o professor da área técnica que articula junto. Então, o professor da área técnica ajuda a buscar os subsídios necessários para desenvolver as pesquisas, e o professor do seminário ajuda a orientar os alunos para organizar a escrita da pesquisa, organizar toda aquela parte de sala de aula. E o professor da área técnica organiza a parte de rua, de experimentação, de campo, digamos dessa forma, assim, para ficar mais claro o que a gente faz lá. Bom, só que para organizar esse povo todo, nós temos 22 professores aproximadamente, né, Carlos? Envolvidos nos dois técnicos. Como é que a gente organizou esse povo para eles trabalharem junto? Porque enquanto era só o pessoal do técnico, que dava em torno de 10, era fácil. Porque eram 6 do agropecuária e 4 do técnico e meio ambiente e alguns do agropecuária que também trabalhavam no meio ambiente. Só que quando juntou o pessoal do núcleo comum, aumentou o povo, tem que conseguir trabalhar com toda essa gente junto de forma integrada. Como é que a gente pensou isso? Primeiro, a gente organizou esse povo para eles entenderem o que um técnico em agropecuária vai fazer quando for técnico, o que um técnico em meio ambiente vai fazer quando for técnico e o que nós já fazíamos dentro da escola em termos de projetos nesses dois mundos dos futuros técnicos lá fora, para que eles pudessem entender o que os nossos alunos estavam começando a estudar ali dentro. Depois, a gente
explicou para eles esse espaço que nós já tínhamos enquanto técnicos. A gente já tinha esse hábito de se reunir para estudar. E passou a abraçar os novos professores que estavam chegando. Para que serve esse espaço? Aqui vocês têm imagens. Deixa eu ver se é. Aqui é um espaço que estão todos os professores. Eles estão analisando projetos que os alunos vão apresentar. Era uma estufa de garrafa PET, aqui nesse caso, que ia ser implementada. Então, a gente estava analisando as plantas, vendo a viabilidade da instalação. E esse espaço, que é aquele das quartas-feiras, serve para isso, para estudo, para debate, para conversar com o aluno, realmente para ter um encontro e para que a gente possa falar junto, porque falar interdisciplinariedade e não ter espaço para sentar junto, me desculpa, não tem como trabalhar de forma conjunta e integrada. Se não tiver como sentar e conversar, não é integrado, é amontoado. Que é a maioria dos lugares. Só que para fazer isso, gente, o RH está sempre querendo o pescoço da gente, porque não é fácil organizar. Outra proposta, por que a gente precisa... Hoje a gente tem garantido espaço também. E tem que brigar muito para conseguir ter. Mas a gente tem. Por que a gente precisa desse espaço comum que todos os professores estejam ali para isso? Porque quando a gente for fazer a saída técnica, não é a saída da disciplina tal, é do técnico tal. Porque todos os professores vão junto e cada um vai dar a sua parcela. Mesmo que o professor fale uma frase, o aluno já vai ter noção que tem uma parcela do conhecimento da química, da física, da biologia, do turismo, da extensão rural, da economia, de todas as disciplinas que ele está cursando ali naquela atividade que está sendo proposta. Isso faz o aluno crescer e nós crescemos muito, gente. O coletivo de professores cresce muito nessa forma de trabalho. E a questão do seminário integrado, gente. O primeiro ano, a gente deixou meio livre a escolha das pesquisas. A sorte que não saiu nada assim muito esdrúxulo, porque eles já estavam imersos na proposta do que eles gostariam de pesquisar. Só que daí, esse ano, a gente percebeu que nós tínhamos que nos organizar melhor. Nós escolhemos fazer linhas de pesquisa dentro dos eixos temáticos. Então, para o agropecuário, o nosso eixo é recursos naturais, meio ambiente é ambiente e saúde. Então, nós criamos uma grande linha de pesquisa que é sustentabilidade. A partir dessa linha, a gente tem a agroecologia, que já é o carro-chefe no técnico em agropecuária e que também passa pelo meio ambiente. E a partir da agroecologia, a gente também tem gestão de resíduos sólidos, turismo ambiental. Então, os nossos projetos de seminário integrado, eles partem dessas linhas de pesquisa que estão previamente determinadas. E isso faz com que nós tenhamos um norte. Quem estuda na escola rural, faz os nossos técnicos, sabem que vão pesquisar dentro dessas linhas de pesquisa, que são fruto do nosso perfil. E que, da onde que saíram essas linhas? Saíram das nossas necessidades, tendo em vista que nós estamos dentro de uma APA, de uma área de proteção ambiental, tendo em vista que é nosso papel também ajudar a comunidade a manter esse espaço. Então, é papel social da escola ajudar nessa